E tem uma história muito interessante, que pouca gente sabe, que o circuito de Interlagos ele era muito diferente do atual. Era um circuito que tinha mais do que o dobro, tinha 8 8 quilômetros. quilômetros, tinha 8 Com menos que o quilômetros. dobro, né? Hoje tem 4.300. Tinha 8, quase o dobro, né? E era um circuito, os pilotos da década de 70 falavam que talvez estava ali entre os top 3 dos melhores passados do calendário da Fórmula 1. Era um circuito muito, muito seletivo, mas também muito rápido, tinha sessões rapidíssimas, né? E uma das curvas mais desafiadoras da Fórmula 1 na época era a curva 1 de Interlagos, né? E havia não vou dizer assim uma disputa, mas havia aquela história que quem seria o primeiro piloto a fazer a curva 1 de Interlagos de pé embaixo no Fórmula 1. E conta a lenda que o rapaz que está na nossa imagem aí foi o primeiro piloto a fazer a curva 1 de pé embaixo, né? Ele fez a pole na corrida, e ele também teve essa característica. Conta-se até que na época o Interlagos você acampava, você conseguia acampar ali próximo de Interlagos, e muitas vezes ficava na curva 1 justamente para ver quem seria o primeiro piloto a fazer a curva 1 de pé embaixo, e o primeiro piloto teria sido o Jean-Pierre Jarier. Tanto que o próprio Emerson já contou isso em entrevista, que ele estava ali no paddock e ele ouviu alguém fazer, porque o som muda quando você passa em pé embaixo, né? Você não tem o levantar pé, o som é completamente diferente. E quando ele ouviu um carro passando e passando a toda velocidade pela curva 1, pela curva 2, que era quase uma continuação, né? As curvas 1 e 2 era quase uma continuação uma da outra. Opa, quem foi? E aí o autor da façanha foi esse francês pé pesado, Jean-Pierre Jarier. Ele que na Argentina teve problema logo no começo, nem largou. Só que no Brasil ele liderou a maior parte da corrida, estava lá o Patti em segundo, e aí a 10 voltas do fim ele teve problemas, né? O carro apresentou ali uma falha que promoveu o Patti à primeira colocação. Eu falei assim, quando você tem um líder que tem um problema mecânico, vai ter um abandono, você tem que ter o melhor posicionamento possível para assumir para você poder herdar o primeiro lugar. E esse cara era o Patti. Ao contrário do Reutemann, que usou pneus mais macios e os pneus dele se destruíram, o Patti fez uma escolha certa de compostos, sabia Interlagos como ninguém e teve seu momento de apoteose. Lembrando que o Emerson ele tinha vencido na Argentina e ele faz, como a gente já colocou aqui no começo desse nosso encontro, faz a dobradinha com o Patti na primeira colocação. Então foi um dia assim, não tem outra palavra, um dia de apoteose em Interlagos. Lembrando que em 72 a gente teve a corrida de homologação, foi vencida pelo Carlos Reutemann, mas aí a primeira corrida que valeu, 73, o Emerson venceu com o Lotus, em 74 ele venceu com o McLaren, e em 75 vem o Patti e vence de Brabham. E a gente ainda tem mais um significado em cima da vitória do Patti, que é a seguinte, fala assim, olha, não é um raio que cai numa vez em um só lugar, chamado Emerson Fittipaldi, tem mais brasileiros de onde ele vem. E no momento em que, como a gente já disse, o Wilsinho estava fazendo de tudo para que o Brasil se tornasse construtor de carro de Fórmula 1. Então, em termos de onda brasileira, essa foi a onda mais forte que a gente já teve de presença, de falar assim, olha, tem brasileiro construindo carro, tem brasileiro em primeiro, tem brasileiro em segundo lugar. E atual campeão mundial. E que era o bicampeão mundial, que ele se fazia como o grande piloto do momento, porque afinal de contas, aí a gente retrocede um pouquinho, quando o Jack Stewart vence o seu terceiro título mundial em 73 e se aposenta,
toda a Fórmula 1 se pergunta, assim, quem vai ser o próximo campeão? Quem vai ser o cara a suceder o Stewart como o grande piloto daquele momento? E a gente teve a temporada maravilhosa de 74, que a gente até foi pauta nossa aqui também, para quem quiser procurar a gente no diretório de vídeos, youtube.com/gptotal, clica lá em vídeos, vai ter o nosso diretório de vídeos, vai ter muita pauta retrô que a gente já fez aqui no canal, e o Emerson vence, e numa equipe que nunca tinha vencido o campeonato de Fórmula 1, uma equipe chamada McLaren, que também dispensa apresentações. Então, era o cara do momento, que era bicampeão mundial, com o irmão dele que se tornava construtor de Fórmula 1, isso não é pouca coisa, principalmente se tratando de um país, né, a época, vamos usar a terminologia da época, o terceiro mundo, era uma invasão do terceiro mundo a esse pináculo do esporte a motor chamado Fórmula 1, em que o piloto do momento era brasileiro, o piloto que tinha acabado de vencer a corrida era brasileiro, e os brasileiros ainda estavam produzindo carro de Fórmula 1. Então, isso definitivamente não é pouca coisa, e a gente vê o tamanho que esses personagens tiveram, porque é uma coisa que até então era sem precedente na história do esporte a motor, um país de terceiro mundo fazer esse tipo de coisa. Tá? A gente teve, claro, muita força da Argentina nos anos 50, tracionada pelo Romano Fangio, Froilán Gonçalves, a chegada do Onofre Marimon, que infelizmente foi vítima de Nürburgring lá em 54, porque senão teria até mais uma leva de argentinos ali. Mas, assim, o que era esse momento para o Brasil era uma coisa assim, de um tamanho que é hoje você ter isso numa Fórmula 1 de 2025 é simplesmente impossível. De você ter uma equipe brasileira na Fórmula 1, de você ter o piloto de momento, o piloto grande campeão de momento, e ainda ter um outro piloto vencendo corrida. É o tamanho disso, né?